A paz do Senhor Jesus. Quero ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7 e o versículo 6. Vamos falar de um assunto aqui muito importante para nossas igrejas, ou para melhor, todas as autoridades eclesiásticas aqui no Brasil e no mundo. Pois bem, é certo ou errado uma autoridade eclesiástica? Me refiro aos bispos, pastores, presbíteros, responsável por um púlpito. O certo não é púlpito, e sim, o certo é púlpito, quer dizer, altar, não é? Às vezes nós até erramos em falar o nome púlpito, o certo é púlpito. Pois bem, é certo uma autoridade eclesiástica, quando eu falo bispo, pastores, colocar uma autoridade política que não serve a Deus, não é evangélico, no púlpito? Certo ou errado? Pois bem, vou esclarecer aqui a vós outros. Cada um defenda a sua tese. Qualquer pessoa, a igreja é um lugar público. Qualquer pessoa, independente que seja, raça, tribo, língua, nação, tem o direito de adentrar na igreja, melhor dizendo. O que não é certo eles, autoridade política, eles não são e não é melhor do que ninguém. Não é melhor do que o mendigo. Não é melhor do que você, membro da sua igreja. Eles podem sim ir na igreja visitar, mas a autoridade eclesiástica, ela tem que saber conciliar o que é ou o que não é. Não é porque ele é uma autoridade política ele colocar no púlpito. Esse texto que eu vou ler agora, se você concorda comigo ou não. Cada um defenda a sua tese. O que é tese? Cada um faça a sua defesa. Por quê? Púlpito é lugar de pessoas ungidas, santos. Santos me refiro a pessoas que foi escolhida, designada por Deus. Ele vai visitar a igreja sem autoridade política, mas à parte e não no púlpito. Ele se sentar ali na frente do banco, como qualquer outra pessoa. Nada contra a eles. Nada contra. Vamos ler o texto da palavra de Deus que diz aqui em Mateus capítulo 7 e o versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem, e aqueles, voltando-se, vos despedaçam. Vou ler de novo. Não deis aos cães as coisas santas, nem deteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem, e aqueles, voltando-se, vos despadecem. Quer dizer, as coisas de Deus é coisas santas, coisas sagradas. Púlpito é lugar de pessoas ungidas por Deus. Púlpito é lugar de pessoas que pregam a palavra de Deus, e não para pessoas que não têm Deus, não têm paz no coração. Recentemente, 2 políticos foram em uma grande igreja bem conhecida no Brasil e no mundo. O que acontece? Como é que essas pessoas sentam lá no púlpito? Ah, mas é uma autoridade política. Não importa. A autoridade política, ela tem que ver também que o lugar dela não é ali no púlpito. Ela pode sim ir visitar a igreja, mas não
assentar-se no púlpito, por ele não ser consagrado, por ele não servir a Deus, melhor dizendo. Recentemente foram, deram uma palavra qualquer, né, essa hora, época até de eleição, até eles se convertem, estamos perto da eleição, eles vão aparecer. Pois bem, em 4 anos, 2 anos, sempre é assim, a mesma coisa. O que é interessante, eles assentar-se no púlpito, falar algo ali de Deus, sem inspiração nenhuma, falar alguma coisa qualquer, e depois, eles, ao saírem ali da igreja, agora bem recentemente, a festa mais violenta que tem, não tem paz, essa festa não tem edificação nenhuma. Agora, refiro-me ao carnaval, embora, graças a Deus, nunca fui para essas festas carnais, que só tem droga, cachaça, bebida e mais o que? E até mesmo morte. No início, as emissoras de TV não falam da violência, mas depois eles vão falar o que teve. Roubo de celular, sequestro de pessoas sendo sequestradas para eles fazer o roubo do Pix. Aumentou mais o número de roubo depois desse Pix. Aumentou mais o número de sequestros depois desse Pix. E graças a Deus eu não tenho aproveitando o ensejo para falar. Eu não tenho Pix, não tenho cartão de crédito. Voltando ao assunto. Eles foram, deram a palavra, leram, falaram alguma coisa lá de Deus. E agora, no carnaval, os senhores, eu já vi muito isso. Antes dele ir para a igreja, agora foram lá, sentaram-se no púlpito, e essas duas autoridades aqui de São Paulo foram numa igreja bem conhecida. Vamos orar por essas autoridades eclesiásticas e por eles também, para eles se converter. E agora, todo ano é isso. Eles vão agora, no carnaval, passar a chave. Eles dizem, eles lá, né? A chave da cidade é para o tal de um rei Momo, que para mim é uma pessoa morta. Para mim é uma pessoa que não existe. Uma pessoa que não traz edificação nenhuma. Vão passar a chave da cidade, porque quem comanda esse país, quem comanda essa cidade, o meu dono é o Senhor Jesus Cristo. A chave da cidade, quem morreu pelos nossos pecados, a cidade está nas mãos de Deus. E nada se move se não for com as mãos de Deus. Esse país não vai para frente se não for a vontade de Deus. Tanto que as pessoas acham que o mundo não está sob o domínio de Deus, devido às coisas que estão acontecendo, mas está sim. Deus está no comando de tudo. Tanto que ele falou para Simão, Simão, Satanás pediu para cirandar você. Quer dizer, cirandar significa peneirar você, Simão. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Assim Deus falou para Simão Pedro. Satanás queria cirandar, quer dizer, significa peneirar você, provar você. Mas eu roguei ao Pai por ti. Então essa cidade está no domínio de Deus. Não tem nada de alguém, essas duas autoridades, saem da igreja agora, não é? Foram lá, deram uma palavra qualquer, e agora, vejam bem, vão passar a chave da cidade para esse tal rei, que para mim não existe. É uma coisa insignificante, porque quem comanda essa cidade aqui de São Paulo, esse estado aqui de São Paulo, o Brasil, o mundo, está sobre o domínio de Deus. Cada um defenda a sua tese. Se pode ou não um político assentar-se no púlpito. É claro que não, gente, por favor. Púlpito é lugar de bispo,
de pastores ungidos por Deus. Agora eu pergunto a vocês, é um exagero meu, e se chega um mendigo, uma pessoa barbudo, uma pessoa bêbada, eles vão colocar no púlpito? Por favor, é claro que não vai. É lógico. Vamos as convidar a sentar-se ali no banco da frente para ouvir a palavra de Deus. Eles podem sim, mas espere aí, o senhor é político, mas o senhor vai assentar-se aqui. O seu lugar vai ser aqui. Aqui na frente. Vamos apresentar o senhor como autoridade política. Agora eu pergunto a vós outros. Se um pastor chegar em uma Câmara ou no Distrito Federal, lá em Brasília, eles vão colocar lá para o pastor dar alguma palavra? Por favor. É muito humilhante para um pastor. É ou não é? Veja se as coisas... Vou comparar uma coisa com a outra. O pastor não vai nem chegar a entrar lá no Planalto. Tanto segurança, tantas coisas. Que importância tem esses homens? Eles não é melhor do que ninguém para assentar-se ali no púlpito. Eles não é melhor do que eu, melhor do que você, meu amigo, minha amiga, da palavra de Deus. Eles não é melhor do que o mendigo para sentar ali no púlpito. Eu estou defendendo essa tese, porque púlpito é lugar de homens ungidos, autoridades chamadas por Deus, e não para político, que não tem Deus, não tem paz, e agora vão passar a chave da cidade para esse tal rei, que para mim não existe, é um Deus morto, porque quem comanda a cidade de São Paulo, o Brasil e o mundo, é Deus. Deus está no comando de tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É que eu não me lembro onde está o versículo, quando Jesus, Satanás, pede para cirandar Simão. Simão, Simão, Satanás pediu para cirandar, para peneirar você. Mas eu roguei ao Pai por ti. Quer dizer, Deus está no comando das nossas vidas. Agora, se existe pastores rebeldes que não tem mais o temor de Deus e está fazendo isso, aí já é outros 500, como diz o popular. Mas eles prestarão conta a Deus. Porque púlpito, falo mais uma vez, é lugar de pessoas santas e consagradas a Deus. Que os senhores pastores, bispo, arcebispo, alguma autoridade eclesiástica, se eu pequei em falar isso, me perdoe. Porque se Jesus me mandar falar, eu falo. A verdade é essa. Eu não aceito esse tipo de coisas nas igrejas ou na igreja. Não vou falar o nome da igreja por questão de ética. Mas o certo é, púlpito é lugar de pessoas consagradas a Deus. E não para cães, como diz aqui o versículo. Não deis aos cães as coisas santas, nem deteis aos porcos as vossas pérolas, porque a igreja é uma pérola preciosa, é caríssima. A igreja foi comprada e remida no sangue, pelo sangue de Jesus. E por que vêm essas pessoas e se sentam ali no lugar santo, sagrado? Talvez me perdoe se eu estiver pecando, ou me desculpe se eu estiver errado. Porque a palavra de Deus diz assim, púlpito, falo mais uma vez, é lugar para pessoas consagradas, pessoas separadas por Deus para pregar a palavra de Deus. A não ser que ele é um político consagrado a Deus, outro sim, por ele ser um político e ser consagrado a Deus, ele se assente ali. Mas vocês já viram algum lugar por aí alguém ser político e ser pastor ao mesmo tempo? É difícil a gente ver, né? Ah, eu sou político e sou pastor e tomo conta da igreja. Raridade você ver isso, não é? E quando se vê,
ele é pastor e é político, mas não tem tempo para Deus. Se apega muito a essas coisas terrenas, mas não tem tempo para a igreja. É consagrado a pastor, é político, mas não tem tempo de buscar Deus. Mas que Deus os abençoe e ilumine a mente, a vida desses pastores que permite isso. Ele pode sim ir para a igreja, mas sentar-se à parte, porque ele não é melhor do que ninguém. Eu citei o exemplo aqui. Se chegar um mendigo, vai colocar no púlpito? Não vai. Ah, por favor. Ah, mas é autoridade política. E daí? É melhor do que ninguém? Não é. Perante a Deus, todos são iguais diante de Deus, independente da posição, certo? Que a igreja tem uma hierarquia, certo? Que não vai pegar um membro que não é consagrado e colocar ele no púlpito, a não ser para dar oportunidade para a pessoa. A igreja tem a sua hierarquia. Tem um pastor, tem um arcebispo, tem um bispo, tem um presbítero, tem um diácono, assim por diante. Tem um auxiliar e tem um cooperador. Cada um no seu lugar. Mas, por favor, chega alguém assim, não tem Deus, não tem paz, vai passar a chave da cidade para uma pessoa morta, uma pessoa que não existe, por favor, senhores pastores, ore por mim, porque eu preciso da oração de vocês. Me perdoe. Não vão me criticar, não, mas aqui diz a palavra de Deus. Não dá coisas santas. Não deis aos cães as coisas santas. Nem deis aos porcos as vossas pérolas, coisas preciosas. Porque o porco, ele não quer saber de pérola. Porco quer comer. Ele quer verdura, ele quer alimento, não quer pérola. Pérola é uma coisa preciosa, a igreja é uma coisa preciosa. Glória a Deus, escolhida por Deus. Não é de qualquer maneira, tá aos cães assim, a essas pessoas que não têm Deus, não têm paz no coração. Mas que os senhores me perdoem e orem por mim. Aceitarei as vossas críticas. Mas pode fazer uma crítica, mas críticas construtivas e não construtivas. Não aceito crítica destrutiva. Eu aceito uma críticas construtivas, que venha me edificar. Que o Senhor vos abençoe. Aí está explicado. De maneira nenhuma, não pode, a não ser que ele já se converteu, ele é um político, ele é um pastor, é político, é pastor, aí sim pode assentar-se no púlpito, porque ele é um político, ele é consagrado, foi chamado, escolhido por Deus, porque político é para representar a cidade, o povo, e pastor é para pregar a palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe, se vocês entenderam ou não, mas se não entenderam, os senhores, autoridades eclesiásticas, me perdoem, mas a verdade é essa, a palavra de Deus. Muito obrigado pela atenção de todos. E compartilhe, faça o compartilhamento desse vídeo, dessa mensagem, para os seus amigos, suas amigas, aos irmãos e às irmãs. Muito obrigado pela atenção de todos.